Boa noite, pessoal. Vamos começar a live de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Gomes, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição. E hoje a gente vai conversar sobre as dietas da moda. E aí, por que você precisa assistir essa live, né? Você precisa assistir essa live para entender que, na verdade, as dietas são estratégias que podem ser utilizadas, sim, em alguns momentos para alcançar um objetivo, mas no final das contas, para você manter esse seu objetivo, né, que foi no caso a perda de peso, você vai precisar fazer uma reeducação alimentar, né? Eu sempre falo aqui sobre isso, né? Qualquer dieta, geralmente, ela vai ajudar a emagrecer, né? Porque você vai fazer restrição calórica, né? Ou seja, déficit calórico. A gente vai estar falando sobre isso aqui hoje, né? Só que o problema da dieta é que todo mundo acha que depois que alcança o peso, né, perdido, essa pessoa pode voltar a comer tudo que ela comia antes. E não é bem assim, né? Porque senão o peso de antes é recuperado. Então, por isso que eu sempre bato aqui na tecla, né, da reeducação alimentar. Então, você que está acostumado a fazer várias dietas, né, e volta a engordar, você precisa assistir essa live para entender, né, que essas dietas que a gente vai estar conversando hoje, na verdade, são estratégias que podem ser utilizadas sim, né, mas que no final das contas você precisa aprender a se alimentar para manter o peso perdido, tá? Bem, então vamos lá. A primeira dieta que a gente vai conversar é a dieta cetogênica. É uma dieta que está muito em alta aí, eu acho, agora, né, nas redes, né, o pessoal tem falado bastante sobre isso, né? E a dieta cetogênica, né, é uma dieta que antes, né, era uma dieta que a gente não imaginava que ia ser utilizada com o objetivo de emagrecimento, né? Na verdade, quando eu estudei há 12 anos atrás, né, praticamente, que eu me formei, eu estudei essa dieta na graduação. E a gente estudava, né, o nutricionista estudava dieta cetogênica na graduação com o objetivo de tratar uma alteração neurológica, tá? Então, essa dieta, na verdade, ela foi criada, né, ou convencionada aí a ser utilizada para pessoas com epilepsia, né? Na verdade, crianças ou adolescentes com epilepsia que não tivessem resposta a nenhuma terapia medicamentosa. Então, não era só ter epilepsia, né? Essa criança ou adolescente precisava não responder a nenhum medicamento para aí sim entrar numa dieta cetogênica, né? E aí era uma dieta que, tipo assim, né, na faculdade o professor falava pra gente, não, tem essa dieta aqui, né, ela funciona desse jeito, tem os prós, tem os contras, né, mas só faltava falar assim, ó, não faz, né, só faltava falar mais ou menos isso. Era uma dieta que a gente tinha bastante medo. Eu, por exemplo, particularmente, né, tinha até medo, né, dessa dieta. E eu vou estar explicando pra vocês, né, por que desse medo. Mas hoje, né, tem estudos aí que mostram a utilização da dieta cetogênica para o emagrecimento, para pessoas que têm doenças cardiovasculares, para pessoas com câncer, né, com síndrome de ovário policístico. Então, tem vários estudos aí que utilizam, né, a dieta cetogênica em diversos casos, né, mas o fato é que o quadro, né, característico para a utilização dessa dieta era o quadro de epilepsia em crianças ou adolescentes, tá? E aí vamos, né, entender o que é a dieta cetogênica. É uma dieta que é rica em gorduras, ela é hiperlipídica, né, tem em torno de 75 a 80% da composição total, né, dos macronutrientes de gorduras, tá? Só para vocês terem uma ideia, a recomendação aí, né, normal, média, né, da Organização Mundial de Saúde, né, de todos os estudos, é que a dieta ela tem em torno de 50 a 60% de carboidratos, em torno de 10 a 15% de proteínas e em torno de 20 a 30% de gorduras, tá? A dieta cetogênica, ela tem 75 a 80% de gorduras, né? Ou seja, muito mais do que o preconizado em condições normais, tá? Então, ela é uma dieta hiperlipídica, rica em lipídios, né? Que é a mesma coisa que gordura, tá? E aí, ela tem baixas quantidades, né? Obviamente, de carboidratos e proteínas, já que tem muita gordura, né?
Os alimentos incluídos nessa dieta são alimentos fontes de gordura, mas ela deve ter legumes e verduras sempre, né? Eu sempre tenho que falar dos legumes e verduras. Mas os legumes, no caso, tem que ser aqueles com baixa quantidade de carboidrato, né? Porque, obviamente, não pode ter uma quantidade muito grande de carboidratos nessa dieta. E aí, né, como que ela funciona, né? O fato de não haver carboidratos disponíveis faz com que a gordura seja mobilizada para a geração de energia, tá? E aí até por isso, né, que ela era utilizada lá no tratamento, né, de crianças e adolescentes com epilepsia, tá? E aí, uma pessoa que quer perder peso, por exemplo, que usa essa dieta, ela vai mobilizar mais facilmente a gordura, porque não tem carboidrato, né? Praticamente, não tá comendo praticamente carboidrato nenhum, então vai facilitar aí a mobilização de gordura. E aí, quais são, né, as contraindicações aí e por que eu falei para vocês no início que era uma dieta que a gente tinha até medo, né? Quando se falava dessa dieta. Porque quando a gente metaboliza gordura para geração de energia, que não é uma coisa fácil, né, para o nosso corpo, tanto que em condições normais, se a gente consumir carboidrato, o corpo ele não vai querer usar gordura, né, praticamente para gerar energia. Por quê? Porque dá mais trabalho para o corpo. É mais fácil o corpo usar carboidrato, é mais fácil ele usar até a proteína do músculo. A gente vai estar falando sobre isso, né, do que usar gordura, porque dá mais trabalho, né, para ele oxidar e gerar energia a partir dessa gordura, tá? Mas se a pessoa não está consumindo carboidrato, ele vai usar essa gordura e isso vai facilitar a mobilização, ou seja, a quebra de gordura que está armazenada lá no tecido adiposo. E aí alguns estudos sugerem, né, que isso vai ajudar na perda de peso. Mas aí, né, qual é o problema? Que a utilização dessa gordura, ela gera corpos cetônicos, que são substâncias que são potencialmente tóxicas, principalmente em grandes quantidades, né? E aí o indivíduo ele entra num quadro de cetose, né? Ele pode ter tonteira, né? Ficar meio mole. Tanto que a dieta cetogênica padrão, né? Preconizada para ser utilizada em casos de epilepsia, o protocolo era inicialmente fazer a internação do paciente, né, para induzir aí a cetose, para observar nos primeiros dias, para começar a introduzir a dieta e aí depois que o paciente tivesse adaptado, dar alta para ele continuar com essa dieta. Então vejam, né, que não é uma coisa muito simples assim, né? Mas a gente tem esse protocolo clássico. E hoje a gente também, né, tem aí o protocolo com a utilização de TCM, que são triglicerídeos de cadeia média, né, que são um tipo de gordura que a gente acha em lojas de suplemento, né? Mas o fato é que definitivamente não é uma dieta para ser feita, né, sem o acompanhamento de um profissional, né? Porque o quadro de cetose, né, pode levar a uma acidose metabólica. E a acidose metabólica, ela pode ser grave, né? Pode induzir o indivíduo à internação, porque os órgãos podem deixar de funcionar adequadamente, né? Então pode acontecer uma série de alterações que podem ser potencialmente graves, tá? Então, é uma estratégia, como eu falei lá no início, né, que eu queria que vocês entendessem, né, que na verdade todas essas dietas são estratégias. É uma estratégia que pode ser utilizada, né, mas vai ter que ser observado, né, se vai ser bem aceita, né, se cabe para o caso da pessoa e precisa de um acompanhamento de um profissional de perto, né? Não é uma estratégia que possa ser feita, né, aí sozinha por quem quer emagrecer de jeito nenhum, né? Em hipótese maneira, né? Lembra, quando vocês lembrarem de dieta cetogênica, lembrem assim, olha, a Adriana, nutricionista, falou que tinha medo dessa dieta, né? Então lembrem disso, tá? Não façam sozinho, ok? Porque pode ser muito sério. Principalmente para quem tem alteração metabólica, né? Diabéticos, ou tem uma alteração na glicemia, não chega a ser diabético, tem alteração de triglicerídeos, colesterol, pode ser muito grave, ok? Bem, a cetogênica foi a que eu separei para falar mais, né? Porque eu acho que é a menos... O pessoal tem comentado muito, mas eu acho que eu nunca vi uma explicação assim, né, em redes sociais, que seja aí uma explicação legal, né, que o pessoal entenda bem
sobre essa dieta. Bem, a próxima dieta que a gente vai falar é o jejum intermitente, né? Que tem seus prós, né? E tem seus contras também. Eu já até comentei algumas vezes aqui sobre isso, né? Bem, quais são os prós, né? Tem estudos que mostram que o jejum intermitente ele ajuda sim na perda de peso, né? Pode ajudar, vai depender do indivíduo, é uma estratégia, como eu falei lá no início, né? Pode ajudar a melhorar o quadro de resistência insulínica, né? Então, aqueles indivíduos aí que estão pré-diabéticos podem ter melhora dos seus níveis, né? Das suas taxas. Pode ajudar a melhorar, ajudar na diminuição de triglicerídeos e colesterol, tá? Então, ela tem vários estudos que mostram aí benefícios nesse sentido dessas alterações metabólicas, tá? Por quê? Porque o indivíduo ele fica um tempo sem comer, né? E aí, quando ele fica um tempo sem comer, há uma diminuição na produção de insulina, né? Que é um hormônio anabólico e que está muito relacionado a todo esse quadro de alterações metabólicas, né? Da obesidade, de alteração de colesterol, triglicerídeos, né? Glicose sanguínea, tá? Então, ela funciona por esse lado, tá? Bem, como nada na vida é perfeito, né? Existem os pontos negativos, né? Primeiro ponto negativo que eu sempre falo de qualquer dieta restritiva, né? Inclusive o jejum, pode gerar compulsão, né? Existem casos relatados na literatura, inclusive de pessoas que entram em depressão por conta de um jejum, né, mal feito, né? Por conta de uma estratégia dessa mal conduzida e não adequada para aquela pessoa, tá? Então, isso é um ponto de atenção para vocês, tá? Outro ponto pode gerar perda de massa muscular. Por quê? Quando você fica um tempo sem comer, o seu corpo continua funcionando, seu coração tem que bater, né? Você tá respirando. E para tudo isso funcionar, as suas células precisam de energia, né? E a energia da gordura, ela é muito difícil de ser alcançada, né? Como eu falei para vocês, o corpo geralmente ele não vai utilizar a geração de energia a partir de gordura porque ele é muito difícil. Para indivíduos destreinados, principalmente aqueles indivíduos que não fazem atividade física, sedentários, né? Com quadro de alterações metabólicas, se o corpo não usar a glicose, que é o açúcar do sangue, que é o primeiro, né? A ser utilizado, ele vai usar proteína, né? Então, no momento de jejum, não tem açúcar no sangue, não tem glicose, porque o indivíduo está em jejum, né? Então, o que o corpo vai usar? A proteína. E aí, qual é o problema de usar proteína, né? Eu já falei aqui em uma das lives para vocês que o músculo, né, a proteína do nosso músculo tá relacionada ao gasto energético. O músculo é o tecido do nosso corpo metabolicamente mais ativo. Quando a gente fala de metabolismo, né, a gente tá falando indiretamente aí de músculo. Por que o homem, geralmente, gasta mais energia do que a mulher? Eu já dei esse exemplo aqui, né? A gente tem um homem e uma mulher de 70 quilos, ambos, né? Em 99% dos casos, o homem, ele vai, se a gente der a mesma dieta para ambos, né? O homem vai perder muito mais peso que a mulher. Por que ele vai perder muito mais peso que a mulher? Porque ele tem mais massa muscular. Por que ele tem mais massa muscular? Porque ele tem mais testosterona, né? Porque Deus fez assim, né? Então, da natureza, né? Do homem. Então, por conta de ter mais massa muscular, ele gasta mais energia. Vou voltar lá no jejum, que eu tava falando pra vocês, né? Você faz jejum, você pode perder massa muscular. Se você perde massa muscular, você gasta menos energia, né? E aí, quando você tá comendo, você gasta menos energia. E aí que chega o efeito ioiô, né? Então, se você diminui a sua massa muscular, diminui o seu metabolismo, você cada vez mais vai precisar comer uma quantidade menor de comida para você manter um peso adequado, tá? Então, a pessoa acaba entrando no efeito ioiô. Tá? E aí, é importante ressaltar, né, existem aí alguns tipos de jejum, né, vários protocolos, então tem protocolo de 5x2, a pessoa fica 5 dias se alimentando, 2 em jejum, na verdade esse jejum é uma quantidade bem reduzida, né, de calorias que a pessoa consome na dieta nesse dia. Existe o protocolo de 6x1, que aí nesse um dia a pessoa não come nada. Existem as janelas, né, diárias de alimentação, então o indivíduo fica
come 8 horas e fica 16 horas em jejum, pegando aí uma parte da noite. Existem várias estratégias, tá? De jejum. Mas é importante falar que no momento que o indivíduo está comendo, ele precisa comer alimentos que sejam interessantes do ponto de vista nutricional, né? Não adianta o indivíduo fazer jejum, né? E na hora que ele vai quebrar o jejum, comer uma pizza, um hambúrguer, né? Não vai perder peso, pessoal. Então anotem isso que é muito importante, né? Então o jejum pode funcionar, ele tem os prós e os contras que eu já falei, né? Mas o que é importante? Você precisa comer bem, né? E essa questão de comer bem, eu vou chegar lá no final da live no que eu sempre falo pra vocês, né? A gente precisa aprender a se alimentar, comer legumes, verduras, frutas, né? Alimentos mais naturais. No final das contas, é isso que vai funcionar, tá? Bem, então falamos da dieta cetogênica, falamos do jejum, né? E agora a gente vai para o low carb. Bem, então vamos à terceira estratégia. Terceira estratégia é a low carb, né? Bem famosa, batida, né? Eu acho, né? O pessoal tem falado aí bastante nos últimos tempos de dieta low carb, que na verdade consiste em uma dieta com menos carboidratos, tá? Eu falei para vocês lá no início, né, que o padrão normal de distribuição de macronutrientes, né, de uma dieta é em torno de 50% a 60% de carboidratos, 10% a 15% de proteínas e 20% a 30% de gorduras, tá? A dieta low carb, né, ela tem essa diminuição aí de 10% a 20% de carboidratos, tá? Bem, a regra, né, da dieta é priorizar carboidratos mais complexos, né, integrais, né, ou seja, de boa qualidade, né? Consumir frutas, legumes, verduras, né? As frutas que tenham menos carboidratos, legumes e verduras que têm carboidratos aí mais complexos, né? Cereais integrais, né? Então a dieta vai incluir tudo isso. E aí, a redução de carboidratos, né? O que ela faz? Primeiro, ela ajuda a diminuir a insulina, que eu falei para vocês lá no início já dela, né? Que é um hormônio anabólico que está relacionado aí à alteração de quadros, né? Metabólicos, então está relacionado à obesidade, está relacionado à resistência à insulina, né? O pré-diabetes, né? Está relacionado à esteatose hepática, alteração de triglicerídeo, tudo que a gente vê hoje em dia aí muito comum na prática clínica, tá? E aí, o indivíduo que faz a low carb, ele tem, né, diminuição aí dessa secreção de insulina pelo pâncreas. E além disso, né, se ele está consumindo menos carboidratos, automaticamente o corpo vai ter que mobilizar outros combustíveis para gerar energia. Lembra que eu falei para vocês? Nossas células estão funcionando a todo momento, né? Então a gente precisa respirar, o coração tá batendo, né? Para tudo isso, o nosso corpo está gastando energia, né? E aí, se você reduz carboidrato, né, automaticamente o corpo vai usar um pouco de proteína, né? Pode haver perda de massa muscular igual no jejum, que eu falei pra vocês, né? Lá do músculo. E também, né, isso favorece aí, depois que o indivíduo tá adaptado a essa dieta, né, a utilização de gordura, tá? E aí ajuda, né, na oxidação dessa gordura e automaticamente na perda de peso, tá? Se o indivíduo fizer essa dieta por longo prazo, né, pode gerar perda de massa muscular e aí acontece a mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês no jejum, né? O indivíduo perde massa muscular, diminui o gasto energético do indivíduo, né? E isso faz com que o indivíduo cada vez gaste menos energia e ele acaba tendo uma tendência aí, né, a ficar no efeito ioiô, né, e cada vez mais ter dificuldade de perder peso, tá? Além disso, né, ela pode gerar também a acidose metabólica que eu falei para vocês lá da dieta cetogênica, né, que é um quadro grave que pode gerar internação, mas é bem mais difícil a low carb, né, gerar um quadro de acidose metabólica porque ainda tem uma quantidade aí de carboidrato, né, significativa, não é uma quantidade tão baixa quanto na dieta cetogênica, tá? Em outras palavras, né, para resumir, né, o que é uma dieta low carb? Tem menos carboidrato do que o comum, né, do que o normal aí no dia a dia, né, na distribuição de macronutrientes, ok? E aí vamos para próxima dieta que eu separei, a última, né, que eu separei para falar,
E a última que eu separei foi a dieta da proteína, né? A gente tem aí Dukan, Atkins, né? Várias dietas que são dietas de proteína, tá? O que é uma dieta de proteína? A gente pode até dizer que ela é uma low carb, né? Não deixa de ser uma low carb. Porque se você aumenta a proteína, você automaticamente tem que diminuir os outros macronutrientes. A gente só tem 3, né? E aí a gente tem a proporção de macronutrientes nos alimentos para completar aí 100%. Se você diminui, né? Se você aumenta a proteína, automaticamente você tem que diminuir algum outro, né? E aí acaba que você diminui o carboidrato. Então, a dieta de proteína, ela acaba sendo, né, uma dieta low carb, tá? Então, tudo que eu falei para low carb vai valer para dieta da proteína, tá? Com um detalhe que é interessante ressaltar é que quando a gente aumenta a quantidade de proteína, né, consumida, geralmente a gente vai aumentar a gordura junto, né? Porque alimentos que são fontes de proteína, geralmente eles são fontes de gordura, né? Carne, né, frango, enfim, ovos, né, leites, laticínios, né, queijos, são fontes de proteína, mas são fontes de gordura, né? E os estudos mostram, né, que a gente precisa tomar cuidado com essas dietas de proteína, principalmente naqueles indivíduos que têm um risco cardiovascular mais elevado, histórico de doença cardiovascular na família, né? Que já tem aí alteração cardiovascular, porque esse quadro pode ser agravado, né? E aí, ela ajuda a perder peso? Ajuda, né? Mas a longo prazo pode gerar diminuição de massa muscular, né? E pode gerar aí todos os problemas que eu citei para a low carb, ok? Bem, vou ver aqui perguntas. Sobre a estratégia do ovo, né? Qual é a minha opinião sobre a estratégia do ovo? Eu sou do partido, né? Que é importante variar a alimentação. É uma estratégia que pode ser utilizada num curto período de tempo? Pode. Mas ninguém fica comendo ovo pro resto da vida, né? O dia inteiro. Inclusive, eu recebo muitos pacientes no consultório que vêm de outros profissionais que falam assim: eu fui no profissional X, Y, né? Eu não aguentava mais comer ovo. Era ovo de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, né? De madrugada, enfim. O tempo inteiro ovo, né? Então, eu sou do partido que a gente precisa variar a alimentação. Por que a gente precisa variar a alimentação? Porque cada alimento ele tem seu grupo de nutrientes. Se a gente não varia a alimentação, a gente está comendo o mesmo alimento sempre, a gente está sujeito a ter a deficiência de nutrientes, dos nutrientes que não estão presentes naquele alimento. Se a gente tem uma alimentação variada, né, a gente vai comer a vitamina A que está num alimento, a B que está no outro, a C que está no outro, o zinco que está num alimento, o ferro está no outro, cálcio no outro. Então, a gente tem um risco, corre, né, um risco menor de ter deficiência, né? Então, assim, variar a dieta é super importante. Inclusive, né, eu esqueci de falar quando eu estava falando sobre dieta cetogênica, que um dos contras, eu acho que eu não falei isso, né? Como é uma dieta, né, riquíssima em gordura, né, ela acaba sendo nutricionalmente, né, não satisfatória aí para o nosso corpo. E geralmente ela gera deficiência de nutrientes. Então, a dieta cetogênica, né, ela vai ter que ser acompanhada, como eu falei para vocês, e geralmente o indivíduo vai precisar utilizar suplementos de vitaminas e minerais, porque ele não vai conseguir atingir o requerimento mínimo, né, através dos alimentos que são inseridos nessa dieta, tá? Em qualquer dieta, há necessidade de completar com vitaminas? Não, né? Não. Uma dieta low carb, né, por exemplo, com 40% de carboidratos, não vai gerar aí deficiência de vitaminas e minerais, tá? Geralmente a dieta cetogênica, né, é a dieta que você vai precisar suplementar, ou dietas restritas como a dieta da sopa, né, dieta da sopa que ninguém aguenta, né, chega uma hora que eu sempre falo disso, né, ninguém vai tomar sopa pro resto da vida, né, acaba que é uma dieta muito restrita, né, não tem tantas calorias, o indivíduo fica fraco, enjoa, né, então não é uma estratégia legal definitivamente. Bem, para fechar, né, o que eu quero dizer para vocês?
que qualquer déficit calórico a curto prazo, ele vai gerar perda de peso, né? Mas a gente tem que pensar no médio e no longo prazo, né? Então, todas essas estratégias que eu passei para vocês, né? Jejum, dieta de proteínas, né? Low carb, elas podem funcionar sim, dependendo do indivíduo, né? É interessante que essas estratégias sejam realizadas com o acompanhamento de um profissional nutricionista, né? Mas no final das contas, né? Você vai ter que chegar na reeducação alimentar, né? Você vai ter que aprender a se alimentar, você vai ter que comer alimentos mais naturais, vai ter que comer legumes, verduras, frutas, né? Ter uma alimentação mais adequada que seja sustentável para manter o seu peso perdido ou para que você consiga, né, ainda perder aí o peso que faltar, tá? Então, todas essas estratégias, elas são válidas, né? Mas você precisa se alimentar. E se você quer ir sozinho, né, sem o acompanhamento ali individual de um profissional, a melhor forma de você perder peso é fazer a reeducação alimentar, porque é uma forma que não vai te gerar riscos, né, de desenvolver aí uma série de alterações, risco de saúde, né, e que vai te ajudar a ter resultados, né, não vai te ajudar a ter resultados do dia para a noite, mas você vai alcançar os resultados. E além disso, né, você vai conseguir obter, né, aí saúde, né, ter saúde, tá? Que diferente do que você consegue fazendo aí estratégias restritivas, né, que você acaba abalando a saúde, abalando o sistema imunológico, e eu já falei um pouquinho sobre isso aqui em outras lives, tá? Então, todas as dietas, né, precisam ser analisadas, né, e são estratégias que podem ser utilizadas, não podem ser utilizadas por longo prazo, não é interessante que sejam utilizadas sozinhas, né? E a reeducação alimentar é o que você consegue, né, fazer aí de forma, né, caminhar de forma sozinha, sem o acompanhamento direto de um profissional e sem ter maiores problemas de saúde. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.